Olá, amigos da página O Apocalipse, eu sou Alisson Dias e mais um vídeo que nós vamos gravar essa semana. E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico e que tem dividido a opinião de muitos. Será que o crente pode perder a salvação? É um assunto que tem dividido a muitos. Quero deixar bem claro aos amigos da página que acompanham meu trabalho que eu não sou calvinista, nem muito menos arminiano. Os dois têm pontos de vista teológicos que os dois acertam e os dois erram. Não faço parte nem de um nem de outro. Eu sou a favor de estudar a Bíblia e deixar que a Bíblia diga e não teólogos. Então nós vamos falar sobre esse assunto que é importante e que também tem dividido muitas opiniões. Será que o crente pode perder a salvação? Eu posso te dizer, te afirmar dentro da palavra de Deus, com certeza que não. Tem um estudo aí em cima, no título da mensagem, que eu fiz o ano passado, você pode dar uma lida lá, uns outros argumentos diferentes do que eu vou apresentar aqui. Então, primeiramente, nós temos que saber de onde vem a salvação. Isso é claro, isso aí nem preciso pegar nenhuma passagem bíblica, nós sabemos que a salvação ela vem única e exclusivamente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo é o Salvador. E vamos conhecer um pouco do caráter do Salvador, né? Conhecendo o caráter do Salvador, nós vamos saber como é que é a sua obra redentora. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos pegar alguns versículos do capítulo 10. Eu proponho que você estude o capítulo 10 completo aí na sua casa. No versículo 11, Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele diz de si mesmo ser um bom pastor, um pastor eficiente, e que tão eficiente a ponto de dar a vida, própria vida, pelas ovelhas, ou seja, pelos seus servos, por nós, os cristãos, aqueles que creem nele. Ele diz assim também, no versículo 14 e 15, Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também conheço as minhas ovelhas, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus ele diz, eu sou o bom pastor, né? E ele conhece as suas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus ele mostra que conhece cada um de nós, cada um dos seus servos, cada um daqueles que entregou a vida a ele, tem um conhecimento profundo, íntimo de cada pessoa, e assim como ele tem esse conhecimento com o Pai, ele tem o conhecimento de cada um. Então, o nosso Salvador, além de ser um bom pastor, aquele que guia corretamente, eficientemente, ele também tem conhecimento sobre cada um de nós, cada uma das nossas dificuldades, das nossas necessidades, e das nossas fraquezas e limitações. Versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então Jesus ele diz assim, que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Quer dizer, ele conhece as ovelhas que são dele e as ovelhas que são dele o conhecem. Então é uma proximidade muito íntima, né? É algo muito próximo. Não é simplesmente ir na igreja, não é simplesmente dizer que é cristão, não é simplesmente ter uma cruz lá no seu quarto, não é simplesmente carregar uma Bíblia debaixo do braço. É um relacionamento íntimo entre o Salvador e aquele que é salvo, entre o pastor e a ovelha. E ele diz aqui um versículo que é o checkmate, né, para aquele que diz que se perde a salvação, que é uma loucura essa doutrina. Olha o que ele diz: eu e dou-lhes a vida eterna. Ele nos dá essa vida eterna, a salvação. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquela que é minha, jamais, ninguém vai tirar da minha mão. É isso que Jesus diz, né? Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Deus o Pai, que
que encaminhou-nos na nossa fé, no nosso conhecer de Cristo, na sua palavra, a crer nele, a entregar nossas vidas deles. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos, ele é maior do que todas as dificuldades, ele é maior do que todos os desvios e tentações do mundo. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, ninguém pode pegar da mão de Deus. Então quer dizer, Jesus ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas, ele dá a vida às suas ovelhas e ninguém pode tirar das mãos dele. Isso foi uma pregação que Jesus fez aos discípulos, né? Está lá em João, no capítulo 10. Isso é na teoria e na prática. Será que dentro da Bíblia existe uma passagem que na prática prove isso? Existe sim, com certeza, né? Então, o bom pastor na prática. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, vamos fazer uma leitura dos versículos 1 a 4. Vocês vão ver que interessante. O bom pastor na prática. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não vamos discutir quem são os 144.000. Se você acompanhar os estudos aí em áudio que eu estou postando na página toda semana, você vai saber quem são esses 44.000. O interessante, o importante para esse estudo é que 144.000 pessoas foram seladas com o nome de Jesus Cristo. Selados aqueles que são os servos do nosso Deus, os servos de Jesus, foram selados. E aqui fala que 4 anjos retinham os 4 ventos da terra, para que nada acontecesse, nenhuma calamidade. Isso aqui está falando da grande tribulação. Antes da grande tribulação, Deus impede, Jesus Cristo, ele impede que haja guerras, que haja fome, que haja qualquer coisa antes que esses 144.000 pessoas aqui sejam seladas, sejam marcadas com a marca dele, de Jesus. E ele impede, né? No versículo 3 ele diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então Jesus, ele, antes de começar a grande tribulação, ele marca 144.000 pessoas, antes de começar. E esses 144.000 entram na grande tribulação. E o que acontece? Né? Na grande tribulação, vocês vão ver os estudos, vai ter o anticristo, o governante mundial, que vai perseguir os cristãos, os crentes em Cristo. Vai ter guerra, que é o cavalo vermelho, guerra mundial, vai matar 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Vai ter fome, que é o cavalo preto, vai ter muita fome no mundo. Vai ter peste, que é o cavalo amarelo, muita peste no mundo. E depois no sexto selo, nós vemos abalo cósmico, as estrelas vão cair do céu, chuva de fogo, de pedras, coisas terríveis. Tudo isso vai acontecer na grande tribulação. E esses 144.000 vão passar por tudo isso. Será que eles vão conseguir atravessar todas essas dificuldades? Será que eles vão se perder desses 144.000? Será que algum vai se perder? Será que algum deles vai perder a salvação? Garanto para vocês que de maneira nenhuma. Não. Aqueles que foram selados por Cristo, marcados por Ele, vão atravessar a tribulação todinha e nenhum deles vai se perder. Apocalipse ainda, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim, ó: depois da grande tribulação, de passar todo aquele sofrimento, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Então, na grande tribulação, na maior dificuldade, no maior aperto que a humanidade já se viu em toda a sua história, Jesus marcou os seus 144.000. Eles entraram nessa grande tribulação, nesse período de angústia e sofrimento, qual nunca houve na terra até hoje. E os 144.000 atravessaram, e os 144.000 estavam aqui no Monte Sião,
ao lado de Jesus Cristo e nenhum se perdeu. Então Jesus, se Ele é o seu pastor, você não vai perder a salvação, porque Ele vai guiar o seu caminho. A salvação ela não vem de você, ela é um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquele que conhece a voz de Cristo, aquele que é conhecido de Cristo, aquele que é marcado por Cristo, com certeza ele vai vencer, ele vai atravessar e ele nunca vai perder a salvação, porque é uma promessa de Cristo. As minhas ovelhas, ninguém nunca as arrebatará da minha mão. E até semana que vem, até o próximo vídeo, e ajude, para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem, ajude a compartilhar. Muito obrigado.